Boa tarde, turma. Tô com saudade de todo mundo. A gente está na reta final aí, essa é a antepenúltima aula. Depois dessa, a gente vai ter mais duas. De antemão, agora eu já quero combinar com vocês que a próxima aula a gente vai fazer online ao vivo. A gente precisa bater um papo, precisa saber como vocês estão, como é que vocês estão entendendo essa matéria. O último vídeo teve em torno de 30 minutos. Eu falei amplamente sobre o controle de qualidade, falei da importância dele, o que era. Eu coloquei um texto na página de vocês que eu botei. Ele é só uma página, ele é feito por uma hematologista, né? Que ela trabalha com o controle de qualidade da Associação Brasileira de Patologia Clínica no Brasil. Então, ela é uma pessoa conceituada no setor de qualidade, né, e referência na nossa área de análises clínicas. E eu vou ler um pouquinho aqui para a gente discutir sobre controle de qualidade e, principalmente, para falar um pouquinho sobre os resumos, né, e sínteses que eu pedi para vocês fazerem sobre controle de qualidade em relação ao que vocês viram no estágio. Primeiramente, o texto, né? Para quem não está acompanhando. Controle de qualidade no laboratório de análises clínicas. Desde o século passado, percebe-se em todas as situações uma importante evolução no conceito de qualidade, particularmente diante das exigências dos clientes. Em consequência disso, o melhorar continuamente os processos passou a ser meta e conduta de toda a instituição ou organização. Nos laboratórios clínicos, isso não foi diferente. Em face dessas exigências, a melhoria da qualidade do produto oferecido, resultado do exame, e seu controle foram as consequências naturais desse processo. O laboratório clínico deve assegurar que os resultados produzidos reflitam de forma fidedigna e consistente a situação clínica apresentada pelos pacientes, assegurando que não representem um resultado de alguma interferência no processo. A informação produzida deve satisfazer as necessidades de seus clientes e possibilitar a determinação e a realização correta de diagnóstico, tratamento e prognóstico de doenças. A melhoria contínua dos processos envolvidos deve representar o foco principal de qualquer laboratório. Para isso, procura-se oferecer cada vez mais os melhores produtos ou serviços para os clientes. Entretanto, para que as inovações e melhorias deem certo, torna-se imprescindível o controle desses processos, que deve ser capaz de identificar possíveis falhas que possam vir a acontecer ou as que já aconteceram. Além disso, o laboratório deverá estar preparado para agir prontamente para evitar ou minimizar as consequências e a recorrência dessas falhas. Isso tudo acaba por se traduzir em um processo chamado garantia de qualidade. Eu li a metade do texto, depois eu vou terminar com vocês, para a gente comentar um pouquinho algumas situações aqui. Evolução não é só um conceito de animal primitivo. A evolução é a diferenciação dos processos, né? Não é só questão que quando a gente usa nas aulas de citologia, que eu já falei bastante com vocês, em relação à bactéria procariótica ser primitiva, depois vir ser os eucariontes, né? Com especializações, né? Diferenciações, um organismo com muito mais funcionalidade em relação a uma célula primitiva, mas não significa que a célula primitiva não seja importante, até porque as bactérias estão aí desde que o mundo é mundo. Por que eu estou falando isso? A evolução no laboratório clínico tem a ver com a fidedignidade dos processos. Por que eu estou falando isso novamente, né? E para fechar a relação do controle de qualidade em relação a essa aula gravada, né? Que eu não sei como é que vocês estão entendendo, preciso do calor humano de vocês, mesmo que seja online. Que acontece? Todo mundo sabe que se eu procuro um laboratório, eu quero que o meu exame seja correto, isso é óbvio. É muito óbvio. Mas
eu preciso respeitar e elaborar vários processos para que esse resultado saia correto. Então, eu vou abrir um parêntese agora falando sobre os trabalhos de vocês. Quando eu falei para vocês dizerem lá no trabalho como é que funcionava no estágio de vocês a relação do controle de qualidade, era para vocês dizerem exatamente como era a rotina. Por quê? Como se faz é muito mais importante do que você olhar só o resultado final. Olhar só para o resultado final, você não sabe se teve um erro no processo. Quando eu peço para vocês falarem sobre o controle de qualidade no estágio de vocês, eu estou falando em relação ao quê? Lá tinha o PNCQ, não era Control Lab, era PNCQ. O PNCQ é feito por quem? Por todos? Os estagiários vêm? Ah, não. A pessoa que é responsável pela hematologia faz o controle clínico de hematologia. A pessoa que é responsável pela bioquímica vai fazer o controle de bioquímica, a pessoa que é responsável pela urinálise vai fazer o controle da urinálise, e isso aí cada um fica no seu quadrado. Então, a pessoa que domina mais a bioquímica vai fazer a bioquímica, mas a outra pessoa do plantão não domina tanto assim, não faz esse controle de qualidade. Como é que funciona isso? Era isso que eu queria saber. Como é que era o processo de etiqueta para fazer a etiquetagem dos pacientes no setor pré-analítico lá na recepção? Como é que era feito isso? Era feito pela recepcionista? Era o técnico? Tinha estagiário? Como é que era isso? Era isso que eu estava querendo que vocês enxergassem, porque o olhar clínico de como os processos são feitos são mais importantes aqui no controle de qualidade do que o processo final. O processo final, a gente só sabe se ele foi coerente se eu tenho um controle de qualidade de alta eficiência desde o início do processo. Controle de qualidade parece bobeira e parece óbvio, tudo parece muito óbvio, mas vocês vão ver que no dia a dia exige muita energia, muito carinho e muito cuidado com todas as estratégias que vão ser usadas para manter esse controle de qualidade em ação. Porque estruturalmente, juridicamente falando, todo laboratório tem POP, um procedimento operacional padrão. É o quê? Tá lá no papel escrito como deve ser feito cada coisa, cada exame, tem como é feito cada funcionário, a responsabilidade de cada um em relação ao contrato, tudo isso tem lá. Só que eu preciso que vocês olhem para esse processo e vejam se o que está no papel realmente funciona. Porque, infelizmente, todo laboratório vai liberar todo dia hemograma, glicose, ureia, creatinina, sódio, potássio. Mas como é que está sendo liberado isso? Como é que eu percebo um erro nesse processo analítico, pré-analítico, qual for que seja? Eu só percebo isso quando eu entendo a importância desde o início de um controle de qualidade. Então, parece ser a coisa mais fácil do mundo, mas pôr em prática é uma das funções mais trabalhosas que tem dentro do laboratório. Fazer cada pessoa da equipe multidisciplinar entender a importância que os processos devem ser respeitados é muito difícil. E isso que faz toda a diferença para você ter um laboratório de qualidade. Camila, quanto mais dinheiro, mais eu consigo investir no meu laboratório, a qualidade se faz nisso? Não, porque para você respeitar os processos, é você ter bom senso e boa qualidade técnica. Então, se eu sei que eu não posso pipetar com a boca, eu não pipeto com a boca. Se o meu laboratório tem dinheiro e a pera tá lá, eu continuo pipetando com a boca, eu tenho todo o material clínico ali para usar e eu continuo pipetando com a boca, adianta eu ter uma pera lá para funcionar e eu não usar? Não, porque eu não estou tendo umas boas práticas de laboratório. E aí o controle de qualidade entra para, ver como é por que esse funcionário faz isso, né? Tá tentando infringir. Então meu laboratório não tem pera, o que eu faço? Eu falei para vocês do quanto é importante, né, a gente saber driblar o sistema, né? E aí eu ensinei, tem um vídeo inclusive já aí e já ensinei isso
E aula prática para vocês, né? Como a gente pipeta daquele jeito lá, com a seringa e com a tampinha cinza. Não é o ideal, mas a gente sempre pode optar por fazer coisas que não vão atrapalhar a minha rotina no laboratório e principalmente fazer mal à minha saúde, né? Então, as boas práticas de laboratório devem ser respeitadas, elas não são besteira. E, infelizmente, quando a gente chega lá no dia a dia, as pessoas acham que não deve ser respeitada as boas práticas de laboratório porque é tudo baboseira teórica da escola, é tudo baboseira teórica da professora ou de quem lhe ensinou. Quando na verdade não, é totalmente importante seguir as boas práticas de laboratório. É importante respeitar as regras da técnica, é, é importante eu entender como funciona cada processo clínico e se eu não souber, eu ter como recorrer. Então, eu ter um responsável técnico que me ensine aquilo que eu não sei também faz parte de um controle de qualidade de fidedignidade, né? Que é a palavra que ele usa ali, né? Fidedigna é uma palavra de controle de qualidade que vocês vão encontrar em qualquer literatura, né? Tem que ser fiel àquele resultado, né? A gente tem que dar um bom prognóstico de doença, tem que dizer realmente o que o paciente está sentindo para mais para frente, eu não fazer algo errado com a vida de alguém, né? Resultado errado pode levar a óbitos. Então, se eu não respeito o controle de qualidade, se eu não respeito as boas práticas de laboratório, se eu não respeito as técnicas dos exames, é muito difícil. Nessa parte do curso, né, que a gente fala um pouco disso, eu queria estar falando com vocês ao vivo porque eu queria escutar como é que vocês viram isso no estágio, como é que vocês acham que funciona, o que vocês veem, né? E vocês podem já responder isso mentalmente. O que é bom para o meu dia a dia de trabalho? Isso não é só do responsável técnico, isso é responsabilidade de todos, né? Manter a comunidade dali do laboratório toda em funcionamento em prol dos pacientes. O texto termina bem interessante, que ele fala o seguinte: entretanto, para que as inovações e melhorias deem certos, torna-se imprescindível o controle desses processos que deve ser capaz de identificar possíveis falhas. Ih, eu estou lendo de novo um pedaço que não era para ler, perdão. Tá mais embaixo. Em um laboratório de análises clínicas, a garantia da qualidade é alcançada tendo-se total absoluto controle sobre todas as etapas do processo. É justamente o que eu estou falando. Tem que ter controle desde da fase pré-analítica até a assinatura do laudo e entrega para o paciente. É preciso ter controle disso e se assegurar que todos esses processos estão sendo feitos de maneira correta. O importante é identificar o paciente lá na frente, data de nascimento, código de barra, um código, uma numeração para ele, se não tiver código de barra, mesmo que seja de maneira manual, mas que contemple todas as informações que eu nunca vá confundir aquele tubo. O qual pode ser denominado de realizar o exame, que compreende as fases que a gente está falando, pré-analítica, analítica e pós-analítica, né? Nessa fase do curso, ninguém mais tem dúvida sobre o que são essas fases. A gestão de qualidade, por sua vez, abrange as ações utilizadas para produzir, dirigir e controlar essa qualidade, incluindo a determinação de uma política e de objetivos de qualidade com o uso de indicadores e metas. Eu tenho que falar. Claro que eu já falei tudo que está sendo lido que eu já falei no outro vídeo, já estou falando aqui de novo para reforçar de verdade. O que acontece? Você produzir, você tem que produzir um bom resultado. Então você tem que ter uma direção para produzir isso e controlar a qualidade. Porque o que é controlar a qualidade, né? Se eu tenho processos bem explicados e quando algum processo desse não é feito e o meu controle de qualidade está bem dirigido, eu consigo exatamente identificar qual é o erro. Por exemplo, tinha um método muito, muito legal. Esse método não foi eu que fiz, nessa época eu era coletora ainda, e posteriormente eu copiei em relação às gestões que eu fiz depois. Mas isso foi bem no início da minha carreira mesmo, que eu lembro que a minha chefe
fazia a gente escolher as hemoculturas e tinha quem colheu a hemocultura. E na época, como eu era muito nova, eu achei que ela tinha feito até a Valéria, o nome dela. Foi minha primeira coordenadora na Rede D'Or. Muito, muito bacana ela. Aprendi muita coisa com ela. Enfim, parei de falar bem da Valéria. Mas o que acontece? Eu lembro que ela escrevia, pedia pra gente escrever no caderno quem que fez aquela coleta de hemocultura. Porque a gente queria diminuir o índice de contaminação de hemoculturas dentro do hospital. E aí, na época que ela fez isso, os funcionários acharam que era para ter culpado, né? Vou até falar nomes que eu trabalhava com o Alex, com ele. O Alex escolheu mais hemocultura contaminada. Não foi isso, tá, gente? Tô dando uma análise hipotética. Foi o Hélio, foi a Camila que colheu mais hemocultura contaminada. Quando, na verdade, ela conseguiu fazer um gráfico dizendo quais eram os setores que tinham maior chance de contaminação. Então, na época, eu colhia na emergência. A emergência era muito difícil da contaminação de hemocultura. Lá tinha o quadro de sepse, né? O paciente estava em sepse, entrava, né? Tinha os critérios para entrar em sepse e nem sempre era um paciente grave, mas tivesse nos critérios de febre, uma leucocitose mesmo que pequena, enfim, tinha uns critérios de sepse na época que eram muito importantes, ajudavam muito a descobrir doenças no início, era muito importante. Mas, de qualquer forma, lá na emergência, o paciente era um paciente que vinha de casa, não estava acamado, então ele não tinha aquele aparelho de pressão o tempo todo, não tomava banho no leito. Então, por mais que você tenha que fazer uma limpeza, uma asepsia com a técnica correta de hemocultura, que a gente já sabe como é que acredito que vocês já tenham visto na microbiologia, ou vão ver, ou em algum momento vão ver quando for trabalhar, enfim. Tem uma técnica para ser feita, lá os pacientes não tinham essa questão de estar acamado, de estar com o aparelho de pressão muito tempo preso, não tomar banho no leito. Então, ali o índice de contaminação era muito menor. Era realmente se às vezes você não fazia a técnica correta. Já no CTI, às vezes você fazia a técnica correta, repetia ela, quase deixava o braço do paciente brilhando, de tanta asepsia que fazia, e ainda assim tinha contaminação. Por quê? Por conta do local. E aí a gente começou a criar dados. Eu lembro que ela me mostrava esses dados, eu era muito nova, não era da qualidade ainda. Eu tinha 18 anos na época, gente. Mas eu lembro que eu fiquei impressionada como aquele processo permitiu, né? É um processo de qualidade, né? Permitiu que fosse descoberto, né? Aonde tinha o maior índice de contaminação e por quê, e qual era a melhor técnica para usar naquele momento. E quando, na verdade, todo mundo no processo achou que era para identificar quem colhia mais hemocultura contaminada. E, na verdade, não era por conta da hemocultura contaminada, era por quem estava no setor. Então, quem estava no CTI rodava de mês em mês. Toda vez que a pessoa que era responsável pela coleta do CTI no plantão do dia percebia que não era a pessoa, era assim todo mês que você ficava no CTI você tinha mais hemoculturas contaminadas. Então não era bem o coletor, e era assim o setor por conta dessas restrições que eu falei a vocês no caso da hemocultura. E isso é muito importante. Coleta no leito do paciente. Não se identifica tudo lá no laboratório. Se identifica tudo na frente do paciente, mesmo com a etiqueta. Porque ali você pede para ele olhar, ver se os dados dele estão certos. Se o paciente tiver acompanhante e não tiver lúcido orientado, você pergunta para o acompanhante. Então, são processos que parecem muito simples, né? Parece que não é nada, que se você não fizer, não vai adiantar de nada, quando na verdade, se você toma cuidado, você projeta ele com eficiência, cuida dele com carinho, né? E consegue manter essas diretrizes e controlar todos esses processos, você consegue ver onde que está o erro. E aí que como participante desse processo de equipe laboratorial, a gente tem que entender que esses processos não são para apontar erro das pessoas, e sim os erros do laboratório. E quando você consegue descobrir isso dentro do processo, você consegue sanar esse problema, você consegue controlar e ver por que o meu laboratório está trabalhando dessa maneira e não pode. E quais são as medidas efetivas que eu posso fazer para melhorar esse processo. Entendem a importância disso?
como é importante isso? Então, como trabalhinho de casa, gente, não é uma nova pergunta. Eu quero que vocês façam um relatório. Quem já fez, já estou dizendo de antemão que está errado. Alguma outra pessoa me perguntou o que que era, eu já falei isso pessoalmente. Mas é o seguinte: falar como era feita a rotina do POP lá. Então, assim, como é que era feito a coleta? A identificação era feita onde? Lá na frente da recepção? Lá dentro do box? Como é que era feito o controle de qualidade? Se era PNCQ, se era controlado? Quem fazia? Era o responsável do setor? Era todo mundo? Todos os técnicos participavam do mesmo setor fixo. Eu sempre sou de hematologia, eu sempre sou da bioquímica, e quem fazia esse controle de qualidade era a mesma pessoa? Não, a hematologia fazia o controle da bioquímica, a bioquímica fazia o controle da hematologia. Como é que era feito isso no laboratório de análise que vocês estagiaram? E aí, como eu falei, quem não participou, né, quem ainda não fez estágio, que eu acho que foi minoria, tenta responder isso com a forma que eu falo na sala de aula, né? Me expliquem o que vocês entendem de controle de qualidade e qual é a importância dele e como vocês podem ver essa melhora dentro dos processos, tá? Eu quero que vocês façam isso. Para fechar o texto, gente, a gestão de qualidade, por sua vez, essa aqui eu já li de novo, toda hora eu pulo para o parágrafo errado, né? Porque eu já falei para caramba, voltei, mas enfim, aconteceria isso em aula também. A garantia de qualidade de todas as fases pode ser conseguida por meio da padronização de cada uma das atividades envolvidas. É o que eu justamente estou falando, né? Padronizar os processos, você consegue identificar onde está o erro depois. Não para culpar alguém, mas sim ver um processo errado e colocar ele da maneira que ele deve ser feito. Desde o atendimento do paciente até a liberação do laudo. O controle de qualidade está em todas as fases. Com isso, pode-se alcançar a qualidade que se almeja com gestão da qualidade e garanti-la. Todas as atividades do laboratório devem ser documentadas por meio de procedimentos operacionais padrão, o POP que eu estou falando, ou instruções de trabalho, eles chamam de IT. Instruções de trabalho é a maneira que cada funcionário deve trabalhar. Quando você trabalha em hospital, vocês vão ver que a rotatividade é diferente do laboratório que a gente trabalha em rua. A mesma equipe não está lá todo dia. Então, por exemplo, uma coisa básica, geladeira, temperatura, ela tem que ser verificada todo dia. Se tiver algum problema, tem que fazer medidas efetivas, como qualquer controle de qualidade em relação a aparelho, né? E passar esse controle. A geladeira também tem que ser feita, vista a temperatura todos os dias. Então, se só uma pessoa é responsável por isso, no final de semana não é feito. Tem o diarista que vai trabalhar todo dia no hospital em horário comercial e vai ter os plantonistas. Mas se todo mundo sabe que tem que ser feito à vista da temperatura da geladeira, sei lá, às 9 da manhã e às 8 da noite, todo dia, independente de quem esteja no plantão, vai ser feito dessa maneira. Então, se eu tenho essas instruções de trabalho feita, eu não tenho furo no meu controle de qualidade, porque tudo que deve ser feito em relação ao setor vai ser feito porque eles já leram na instrução de trabalho, já foi explicado e orientado. Então, tudo que deve ser feito, desde a fase pré-analítica, analítica e pós-analítica dentro do laboratório, vai estar nessa instrução de trabalho. Então, todo mundo sabe. Então, não tem desculpa para não fazer. Todo mundo vai fazer porque está lá na sua instrução de trabalho. Para fechar, com a incessante procura por qualidade nos processos laboratoriais, foram criados os programas de acreditação brasileira. Programa de Acreditação de Laboratórios Clínicos, que é o PALC, da Sociedade de Patologia Brasileira. O Departamento de Inspeção e Credenciamento da Qualidade. A Sociedade Brasileira de Análises Clínicas, que todo mundo conhece. Além disso, surgiram no Brasil, nas décadas de 70 e 80, programas de controle de qualidade em laboratório clínico, como a Proeficiência em Ensaios Laboratoriais, o PEOM, e o Programa Nacional de Controle de Qualidade, que é o PNCQ, né? Que eu falei no vídeo passado e estou repetindo hoje. Esses sistemas são utilizados para atender às necessidades de ampla e melhor avaliação dos laboratórios clínicos.
Com a qualidade melhorada, os desperdícios podem ser evitados, reduzindo-se os custos e aumentando a produtividade. Com isso, haverá melhora na competitividade do mercado. Gente, controle de qualidade tem a ver com custo também. Se eu sei fazer todos os meus setores, né, se eu sei exatamente usar a quantidade de reagente correto e não ficar errando esse processo toda hora, eu estou economizando insumo. E eu estou economizando processo também, porque eu não posso errar exame de paciente. Além de custar caro no bolso do dono do laboratório, vai custar a sua carreira. E pior de tudo, vai custar a vida de alguém. A gente trabalha na área da saúde. A gente tem que entender que a gente é responsável. Esse paciente é o amor de alguém. Então a gente não pode tratar de qualquer maneira. O controle de qualidade está aí para fazer valer o trabalho de proeficiência, para garantir um prognóstico do paciente, para garantir que não tenha erros nesse processo. E aí o resultado final, que é o resultado do paciente, seja enviado de maneira totalmente correta, fidedigna, tá bom, gente? Muito obrigada pela videoaula de hoje. Tentem responder o trabalho falando como era feito o controle de qualidade, não o que é e o que faziam, porque eu sei que PNCQ e Controlab todos os laboratórios fazem, mas eu quero saber como é que era feito lá no estágio de vocês. Tá bom, gente? Tchau. E a próxima aula da gente vai ser na terça-feira, que é a aula normal de aula que a gente tem, né? Que a gente teria se fosse presencial. Então, vai ser terça-feira, eu vou dar um crédito de 9 da manhã, que é o horário da nossa aula, para a gente estar fazendo isso online pelo Skype, tá? Aí a gente vai conversar lá no grupo de aula. Quem for meu aluno da turma e quiser tirar dúvida, tem a plataforma. E quem for de fora e mesmo assim quiser tirar dúvida, vocês podem deixar as perguntas aí que eu vou responder, tá bom? Tchau, gente, e até mais.